E o nosso tema de hoje é exatamente a aplicação dos mecanismos em defesa dos direitos humanos. De que forma? Nós vamos verificar qual é o caminho que devemos percorrer para aplicar todos esses mecanismos que nós dispomos para a efetivação dos direitos humanos violados. Vejam só, existe algo que se chama relevante e urgente. Quando? Quando aquele direito é violado e não pode esperar muito tempo por uma solução. Desse modo, nós veremos no tema de hoje a aplicação das medidas cautelares, ou seja, é algo que deve ser visto e aplicado de imediato para dar ao menos uma solução paliativa naquele caso concreto. Nós percorreremos as instâncias que tratam do peticionamento. O que é peticionar? Peticionar nada mais, nada menos é do que pedir para aquele direito, buscar a eficácia, a aplicação imediata daquele direito violado. E para quem nós vamos peticionar? Você já se perguntou? Em caso de violação de direitos humanos, na sua comunidade, no seu trabalho, a quem você recorreria? É disso que nós vamos tratar. Quem são esses organismos e para onde peticionamos? Existe algum e-mail que eu possa mandar direto uma petição lá para os organismos internacionais para dizer ou denunciar a violação dos direitos humanos? Sim, existem. E é desses mecanismos que nós iremos falar no tema de hoje. Então se prepare, porque nós faremos esse percurso para que você entenda de que modo vamos aplicar esses mecanismos. Então, para que nós possamos solidificar nossos conhecimentos a respeito dos direitos humanos, eu quero convidá-lo a assistir mais um caso em que o Brasil foi notificado pela Corte Internacional dos Direitos Humanos. Preste atenção nesse vídeo para que você possa imaginar e concluir o que aconteceu neste caso e de que modo que houve a aplicação dos direitos humanos. Em que casos que o Brasil, de fato, teve situações que foi notificado, que houve cumprimento, houve descumprimento. E a omissão do país, como ficou? Será que o Brasil foi omisso? Vamos verificar o que aconteceu nesse caso concreto? Convido você a assistir comigo este vídeo. Na década de 70, Alexandre Vanucci Leme frequentava o curso de Geologia da Universidade de São Paulo, participando ativamente da militância estudantil. Morreu aos 22 anos, depois de ter sido preso e torturado. Ficou um único dia preso, porque ele foi massacrado, trucidado na tortura, amanheceu o dia seguinte morto. A versão da polícia é de que ele foi atropelado logo após depoimento no DOI-CODE em São Paulo. A sua morte sob tortura foi similar às que aconteceriam nos anos seguintes, como o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975. No caso dele, a farsa da época era atropelamento, que ele tentou fugir quando deram voz de prisão e saiu correndo e foi atropelado por um caminhão. Alexandre Vanucci e Vladimir Herzog, entre tantos outros mortos pela tortura, se tornaram símbolo da luta pela anistia que mobilizou o país a partir de maio de 1977. 35 anos depois, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu um prazo de 2 meses para o Brasil explicar por que ainda não abriu inquérito para investigar os responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog por agentes do DOI-CODE em outubro de 1975. A decisão da comissão de cobrar novas investigações de crimes ocorridos durante a ditadura militar traz esperança aos familiares de outras vítimas, como a da família de Alexandre, que há 39 anos espera uma resposta do governo brasileiro. Agora, quem prendeu, quem interrogou, quem torturou, quem massacrou, Alexandre foi trucidado. Temos relatos dos presos políticos que estavam presos na UBAN, quando ele foi preso, que escutaram os gritos dele a noite inteira. Viram quando o corpo foi arrastado, ensanguentado da cela. Em nota, o governo respondeu que a Secretaria de Direitos Humanos, a Advocacia Geral da União e o Ministério das Relações Exteriores estão trabalhando em conjunto para elaborar uma resposta do governo brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Na Câmara dos Deputados, integrantes da Subcomissão Especial Memória, Verdade e Justiça esperam que a pressão internacional agilize a instalação da Comissão da Verdade e que o governo dê uma resposta rápida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso não pode ficar impune, evidentemente. Se o Brasil não faz a sua parte, que a OEA faça e cobre do governo brasileiro. O Brasil é um dos poucos países em que viveu um período obscuro, um período de direitos humanos violados, e o direito mais violado é o direito à vida, e que até agora não fez nenhum movimento para recuperar a história, para recuperar a verdade. Enquanto as explicações do governo não são dadas, os familiares das vítimas da ditadura continuam esperando. Essa história precisa ser contada, né? Os responsáveis precisam ser apontados e precisam responder por esse crime, esse e pelos outros crimes. Você veja que muitas situações acontecem, como é o caso desse jovem rapaz. Quando se fala em omissão do Brasil, você pode detectar que em vários casos, dos quais nós já falamos, e aqueles outros que você pode ter conhecimento aí quando dos seus estudos, tratam exatamente da questão da omissão. E por que o país é tão omisso? Você percebe no vídeo aí a questão da morosidade, 39 anos se passaram. Isso também é uma violação aos direitos humanos, é uma violação à dignidade das pessoas envolvidas, ou seja, da família desse jovem rapaz e de muitos outros que também passaram por isso. Nós temos um problema sério com relação à questão dos presos políticos. E quando você fala numa tortura desse modo como foi relatado, aí você pode imaginar que na verdade não é incomum ocorrer a tortura, porque muitas vezes se pensa que a tortura ocorre só dentro de uma unidade prisional, por exemplo. Não é o caso. Vejam só, num movimento como esse, houve tortura. E mais uma vez nós temos aí um exemplo de omissão. Então nós vamos ver no nosso tema de hoje questões relacionadas a isso. E agora, de um tempo para cá, com tantas legislações e obviamente a sociedade tomando conhecimento dos seus verdadeiros direitos e de como pleiteá-los, isso pode facilitar a vida de todas as pessoas no que se refere à busca da solução da violação dos direitos humanos. E é isso que nós queremos conversar com você nesse tema de hoje. Então peço que você reflita aí nessa situação e perceba e já faça aí seus interrogatórios, seus questionamentos, de que modo que nós podemos solucionar casos como esse, semelhantes ou assemelhados que podem ocorrer aí no decorrer do seu estudo, da sua análise dos temas propostos, ou mesmo aí no seu cotidiano profissional, buscando informações a respeito de violações sobre os direitos humanos. Então, para darmos continuidade ao nosso tema, precisamos falar de competência. E que tipo de competência é essa que eu estou mencionando para vocês? Nós temos vários tipos de competência quando se refere à questão de pleitear direitos. Nós temos a competência organizacional, a competência territorial e a competência jurídica ou a competência administrativa. No caso dos direitos humanos, é importante nós delimitarmos quais são ou qual é o órgão competente para atender cada caso. Há casos em que nós temos um órgão só competente para tal demanda e outros casos que temos vários outros órgãos que são competentes. Então depende de cada situação. Eu convido você a vir comigo para o quadro para que nós possamos verificar essa questão das competências para julgamento dos casos relacionados à violação dos direitos humanos. Vamos lá? Então vejam só, nós estamos falando agora então dos órgãos competentes para julgar as questões de direitos humanos. Primeiro, nós temos aí o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Muito bem, então perceba e assinale bem esse tema, porque aqui nós temos Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Você tem aqui esse sistema integrado por dois órgãos, vamos ver quais são? Veja lá. Primeiro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a chamada CID, ou tão simplesmente comissão. Outro é o órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, criado em 1959. Vejam só, aqui nós temos, então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, criado em 1959. Percebam que foi criado aí já há um tempo considerável. E qual é a função, então, dessa comissão?
Veja que ela deve adotar medidas cautelares ou provisórias à Corte Internacional dos Direitos Humanos. Perceba que nós já estamos falando aqui da palavra cautelar. Nós vamos tratar das ações cautelares, das medidas cautelares, e é importante você grifar aí essa palavra. Nós temos também como função da comissão processamento e análise de petições individuais, ou seja, essas petições individuais, elas são exatamente aquelas que relatam e buscam a aplicação do direito a um caso concreto. Então veja que nesse caso elas podem ser peticionadas, nós vamos ver como você pode peticionar, né? E uma outra situação que a gente tem aqui que é importante você observar é a determinação de responsabilidade internacional dos estados. Veja só, você precisa entender que o Estado ele tem uma responsabilidade chamada responsabilidade objetiva. No artigo 37 da Constituição Federal, nós temos ali, na nossa Constituição Federal Brasileira, é claro, estou falando do âmbito nacional, a questão da responsabilização do Estado. E o que é a responsabilidade objetiva? É, para ser bem prática, o seguinte: o Estado ele é responsável e ponto. Ou seja, ainda que um funcionário do Estado, aquele agente penitenciário, por exemplo, cometa atrocidades no interior de uma unidade penal, ou aquele funcionário público cometa atrocidades num hospital, o Estado vai responder. Depois é que será avaliada a culpa, o grau de culpa ou o dolo, ou seja, a intenção daquele funcionário em cometer aquele mal. Então, de uma forma bem simples, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, ou seja, o Estado é o verdadeiro responsável pelas atrocidades, pelos atos cometidos por seus subordinados. Vamos comigo para o quadro? Vamos lá? Aqui nós temos em casos de denúncia de violação dos direitos humanos. Vejam só, no caso de violação, nós temos a Declaração Americana, a Convenção Americana e outros tratados interamericanos de direitos humanos. Todos esses mecanismos, eles podem ser objetos de violação. Por exemplo, houve violação ao quê? A Declaração Americana dos Direitos Humanos, a Convenção Americana ou aos tratados interamericanos de direitos humanos. Ou seja, esses podem ser objeto de violação. E a denúncia? A denúncia ela pode ser simplesmente apresentada contra um ou mais órgãos ou os Estados-membros também. Por exemplo, digamos que 3 estados estão cometendo atos que violem os direitos humanos. Pode ser feita uma denúncia coletiva. Não há necessidade de fazer uma denúncia de estado por estado. Agora, é claro que nós veremos na sequência que aquilo que deve ser denunciado deve ser comprovado. A exemplo do que se aplica no direito, o que não está nos autos não está no mundo. Vamos comigo para o próximo slide? Vejam só. E que tipos de violação por parte do Estado nós podemos ter? Vejam só. Nós temos como ação. O que é a ação? É um ato praticado. Nós falamos muito de omissão. E aqui nós temos a ação. É o ato praticado pelo Estado ou por seus agentes. E também temos a omissão. Percebam que a omissão ela sempre anda ao lado da ação. Ou a pessoa age ou ela é omissa. A omissão, nesse caso, é exatamente a ausência da ação do Estado ou de seus agentes quando deveriam ter agido. Nós percebemos muito que, no caso de determinados atos, o Estado ele sempre vai ter uma desculpa, que não agiu, não cumpriu aquela normativa, ou por falta de efetivo, ou por falta de recursos financeiros. Enfim, percebam que, como nós falamos no início, o próprio vídeo onde a entrevistada relatou ali os 39 anos que se passaram, a pergunta é, o que levou a se passar tanto tempo e não ter um resultado essa investigação? Foi por omissão, mas essa omissão está justificada em quê? Será que o Estado conseguiu justificar o porquê que não deu uma resposta até agora? Então nós sabemos que nesse mundo político que envolve aí muitas vezes o desvio de recursos e outras coisas, acabam isso sendo usado como justificativa para que não se faça nada. E não podemos deixar assim, nós precisamos verificar exatamente de que modo que nós podemos pleitear essa omissão, fazer com que essa omissão deixe de existir, dando lugar à ação, de modo que os mecanismos para a defesa e proteção dos direitos humanos sejam utilizados. Vamos continuar comigo aqui no quadro? Vamos lá. Aqui nós temos, então, aquiescência, concordância tácita do Estado ou de seus agentes. E também o responsável será sempre do Estado membro da Organização dos Estados Americanos. Nesse caso aqui,
Primeiro, quando você fala em aquiescência, você está falando em concordância das pessoas envolvidas. Muitas vezes é preciso que essas pessoas envolvidas, elas obviamente se voltem àquele caso e elas possam concordar com a efetivação daquelas regras que são postas, precisam executá-las para que haja de fato cumprimento. Caso contrário, vai haver notificação. Nós veremos também na sequência que em caso de notificação e não cumprimento, automaticamente tem outras escalas de punições que poderão ser aplicadas. Então, a todo direito corresponde uma ação. A todo descumprimento deste direito vai corresponder uma notificação, de modo que a pena do Estado possa ser agravada em razão do não cumprimento daquilo que foi determinado. Tudo bem? Vamos continuar aqui no quadro? Vamos lá. E aqui, como eu disse, então, o responsável será sempre o Estado membro da Organização dos Estados Americanos, ou seja, o Estado que tiver a responsabilidade vai ser designado e vai ser notificado. Em relação à denúncia interposta. Então tá, agora vamos pensar o seguinte, num caso concreto, foi interposta uma denúncia. Muito bem, uma denúncia, digamos que haja aí uma mão de obra escrava num determinado local, num determinado estado do Brasil. Uma mão de obra escrava numa determinada fazenda, onde as pessoas estão ali, né, sob o regime de escravidão, e houve uma denúncia. O que vai acontecer? Nesse caso, as possibilidades apresentadas são as seguintes. Pode ser emitido um relatório pela comissão, que vai recomendar que sejam suspensos os atos que causam violação de direitos humanos e que seja investigado, obviamente, aquela situação e punidos os responsáveis. Um caso não muito difícil de você lembrar é, por exemplo, a intervenção do próprio Ministério Público do Trabalho. Você já se deparou com aqueles casos onde dizem que aquelas grandes fábricas de roupas que são exportadas, muitas vezes, roupas de marca, de marcas muito famosas e tal? Se recorde de casos que aconteceram como esse, onde, de repente, essas roupas que são vendidas tão caras, elas têm uma mão de obra tão barata, tão reduzida, que reduz o ser humano, de fato, a nada. Ou seja, a um escravo, violando, assim, a sua dignidade. Então, são casos como esse, por exemplo, que a Organização Internacional do Trabalho, que o próprio Ministério Público do Trabalho, digo nesse caso o Ministério Público Federal, porque nós estamos falando de um direito federal, de um direito constitucional previsto na CLT, ele vai intervir em defesa desses trabalhadores. Então, casos como esse, por exemplo, apenas para ficar claro do que nós estamos falando, vai haver aí a notificação, obviamente, para que aquela pessoa seja o tal do fazendeiro que nós falamos há pouco, ou seja, aquela empresa que utiliza essa mão de obra escrava, para que ela suspenda esses atos, para que ela, obviamente, registre esses funcionários, para que ela venha dar uma condição de dignidade de vida profissional muito melhor e traga a eles a verdadeira realidade, aquilo que a Constituição prevê que eles têm como direito, como ser humano e como cidadão. Então, são esses casos, por exemplo, que são analisados e, obviamente, a empresa que está praticando esses atos, ela é intimada a tomar uma providência conforme nós relatamos. Vamos andar para frente com o próximo slide? Vamos lá? Vamos caminhar aqui no nosso tema de hoje. Outra coisa, digamos que haja aí reparação dos danos ocasionados. Nesse caso, esses danos devem ser reparados, devem ser introduzidas mudanças, ou às vezes no próprio ordenamento jurídico, e também há caso de requerimento da adoção de outras medidas ou de ações estatais. Reflita uns 30 segundos aí nessas questões. De que forma que as coisas podem mudar numa situação como essa? O que seria essa introdução de mudanças no ordenamento jurídico? Pensou? Muito bem. Então, eu convido você a refletir comigo naquilo que eu falei num outro tema. Por que existem as mudanças? Por que existem convenções e tratados internacionais específicos sobre determinados temas? Porque em algum momento a sociedade se manifestou incomodada com aquilo que estava acontecendo. Então, digamos que numa situação como essa, que nós exemplificamos há pouco, de mão de obra escrava, em função do surgimento dessa situação ter sido desvinculada, dessa situação ter sido trazida à tona para a sociedade, que simplesmente se surpreendeu com isso que acontecia num país tão democrático e na modernidade, poxa, ainda tem mão de obra escrava? Sim, isso pode acontecer.
Então, são essas situações que trazem discussões e possibilidade de inovação no ordenamento jurídico. Como, por exemplo, fixação de multas, punições maiores para aqueles que praticam esse tipo de atrocidade, que vamos chamar isso de atrocidade dos direitos humanos, porque é uma violação da dignidade da pessoa. Então, são situações assim que podem provocar mudanças e avanços. Não é à toa que o próprio direito do trabalho, com o passar dos anos, ele veio criando corpo, ou seja, cada vez mais as classes trabalhadoras, elas vão em busca dos seus direitos e da efetivação desses direitos, ou seja, não basta reivindicar, não basta verbalizar. Esses direitos vão sendo, com o passar do tempo, diante das violações, inseridas no ordenamento jurídico e, estando no ordenamento jurídico, elas são aplicáveis. Vamos continuar no nosso material? Vamos lá? O que mais nós temos aqui? Qual é o procedimento? Eu quero explicar para vocês o seguinte, quando eu falo em processo, eu estou falando no modo de como aquilo vai caminhar. E no procedimento, nós vamos trabalhar a forma como vai caminhar. Então, se eu falo, olha, nós vamos ingressar com processo buscando a indenização pela violação dos direitos humanos. Isso é um processo. Agora eu preciso fazer o procedimento. E o que é o procedimento? É o modus operandi, ou seja, de que forma que eu vou conduzir esse processo. É isso que nós vamos tratar nesse slide. Venha comigo. Vejam só. Primeiro, procedimento para levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem é que tem competência? Eu falei há pouco da palavra competência. Eu estou respondendo aqui para você. Somente os Estados partes e a comissão podem submeter casos à Corte Internacional dos Direitos Humanos. A pergunta é, eu, advogada, ou você com o seu colega advogado, enfim, posso peticionar diretamente à Corte? Tenho competência para isso? Não neste caso. Por quê? Nós temos que observar as regras que são postas. Ah, mas e se eu peticionar? Bom, pode até peticionar, porém vai ser indeferido. Por isso é que nós falamos da observância sempre dos requisitos objetivos e subjetivos quando se trata da busca dos direitos. Muito bem. E na sequência aqui, a comissão só poderá encaminhar casos referentes aos estados que ratificaram a Convenção Americana. Ah, muito bem. Nós falamos em outra oportunidade e eu preciso repetir isso agora para vocês. Você deve se perguntar, poxa, mas é injusto porque houve violação dos direitos humanos. E por que aquele estado lá ele não pode estar sob o manto da proteção desses direitos humanos? Porque ele não ratificou a convenção. Nós sabemos que vivemos em países onde precisam ser cumpridas as regras. As regras cumpridas, as coisas já não são fáceis, nós nos deparamos com inúmeras violações, imagine se não cumprirem. Portanto, este tema que nós estamos abordando e o que eu acabei de dizer é de extrema importância. Os estados devem ser partes e devem ter ratificado a convenção. Do contrário, eles não vão ter esse manto protetor no caso da violação dos direitos humanos. Perceberam, então, a importância do cumprimento desses requisitos? E por isso eu falei com vocês agora há pouco sobre a importância de verificar quem é o órgão competente, quem é a autoridade competente. Senão de nada adianta, todo o trabalho é em vão e aquele direito que você tanto almeja, ou que a própria sociedade ou um organismo vai buscar para salvaguardar os direitos humanos violados, ele não terá sucesso. E muitas vezes se perde no meio do caminho e o tempo passa e a sociedade entende isso como simplesmente, na verdade, mais uma violação aos direitos humanos ou com um pouco caso. Mas muitas vezes é porque não houve o preenchimento dos requisitos legais, formais, necessários à resposta realmente buscada, né, na efetivação aí da violação desses direitos humanos. Vamos comigo para o material? Vejam só. E aqui nós temos o seguinte, das petições apresentadas. Bom, de que forma que nós podemos ver isso? Ocorre que tem que haver o esgotamento de todas as vias judiciais e de recursos internos. Aí tem que ter uma decisão transitada em julgado e os recursos internos, eles devem ser adequados e eficazes. Por exemplo, o habeas corpus. Vejam só, há casos em que não há o esgotamento de todas as vias. Então, quando não há o esgotamento de todas as vias, aí fica difícil, por quê? Porque, na verdade, não tem como se seguir um caminho, digamos assim,
um caminho tranquilo no sentido de ter preenchido todos os requisitos. Por quê? Porque, na verdade, o próprio advogado, ele precisa saber os passos a serem seguidos. E eu quero voltar com você um pouquinho nessa questão do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Os termos jurídicos muitas vezes não são muito familiares, mas nós precisamos entender de uma forma simples. A pessoa ingressou com uma ação em primeiro grau, ou seja, no próprio estado, vamos simplificar. A pessoa ingressou com uma ação no juízo da sua cidade. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da cidade de Curitiba, nós temos o nosso juízo de primeiro grau. Foi indeferido o seu pedido, nós vamos para o juízo de segundo grau. E onde fica o juízo de segundo grau? Em se tratando de capital, ou assim como se trata da capital do estado do Paraná, Curitiba, pode se tratar da capital da sua cidade. Então nós vamos aonde? Vamos ao segundo grau. E qual é o segundo grau? Tribunal de Justiça do seu estado, do meu estado aqui. Muito bem. O tribunal negou. O que faremos? Vamos para a instância superior. E qual é a instância superior? Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, que fica em Brasília. Dizem muitas vezes nossos familiares, você já deve ter ouvido isso, eu vou até o último grau. E qual é o último grau? Esse que eu acabei de dizer, ou seja, STF e STJ. Lá onde ficava até então o ministro Joaquim Barbosa, tão polêmico que você já o conheceu, obviamente, em razão de tantas situações e decisões e do mensalão e assim por diante. Muito bem, então lá é que vai, de fato, transitar em julgado. E esse trânsito em julgado é como se fechassem realmente todas as portas, todas as possibilidades da sua ação. Ali é tudo ou nada. Ou você vai ganhar o seu direito, ou ele vai ser indeferido, vai ser negado, vai ser rechaçado, enfim, você não vai ter êxito na sua causa. E aí, em se tratando da violação dos direitos humanos, que é o que nós estamos tratando, qual é o próximo passo? Aí nós vamos avançar, e por isso que aqui diz que esgotados todos os recursos é que deveremos seguir, prosseguir com as demais ações, mas não antes de esgotados os recursos, tá? Então, por isso que nós falamos aqui, só para recapitular, esgotamento de todos esses recursos e fizemos aqui esse passeio, esse caminho pelas vias judiciais, ou seja, primeiro grau, não teve êxito na sua cidade, você vai para o tribunal, na capital, ou se você mora na capital, vai já para a capital, se você mora no interior, obviamente, você vai para a capital pleitear no Tribunal de Justiça do seu estado essa situação. Foi indeferido, vamos para Brasília, que é a última instância. Aí nós chegamos no trânsito em julgado, que é aquele momento em que se fecha realmente aquela caixa de processo, de procedimento com uma resposta. E agora, o que fazer? O que fazer é que nós vamos avançar para frente e verificar quais são os organismos internacionais que deverão se manifestar. E aqui, como nós colocamos, por exemplo, o próprio habeas corpus. O habeas corpus é uma ação, o direito de ir e vir. A pessoa tem o direito de ir e vir, então se ela está sendo prejudicada no seu direito de ir e vir, até mesmo em caso de regime de escravidão, pode ser sim ingressado com habeas corpus para que essa pessoa seja liberada, porque não existe o porquê. Quando uma autoridade priva uma pessoa da liberdade ilegalmente, essa pessoa tem que ser posta imediatamente em liberdade com o próprio habeas corpus em razão do quê? Em razão do seu direito constitucional de ir e vir, salvo se ela for presa em flagrante em alguma situação onde, de fato, ela tenha cometido um ilícito. Do contrário, essa prisão é ilegal e ela deve ser relaxada de imediato e a pessoa ser posta em liberdade. Mas vamos continuar aqui, avançando para o próximo slide? Vamos lá? Então, nós estamos falando dessa situação das petições apresentadas e verificamos o caminho que elas devem seguir. Muito bem. E existe, com relação às exceções aos recursos internos, o que nós temos aqui? Primeiro, não tem previsão nas leis internas da proteção dos recursos violados. Tem a inacessibilidade da vítima aos recursos internos ou impedimento de esgotá-los. E demora injustificada em uma decisão. Então, vejam só, essas são as exceções aos recursos internos. Por que nós dissemos isso? Veja novamente, olhe de um item por um para que você entenda o que eu estou dizendo. Exceções aos recursos internos. Eu disse antes para vocês que nós temos que percorrer todas as vias para que possamos angariar aqui o nosso direito em termos de Estado federal, para depois irmos para os organismos internacionais. Mas espera aí,
Agora, nesse slide, nós temos aqui exceções. E quais são essas exceções? Então, veja só. Digamos que não haja nenhuma lei, nenhuma previsão de proteção desses direitos violados no Brasil. Digamos que a vítima não tenha condições nenhuma de acesso a esses recursos internos ou que ela seja impedida de alguma forma de pleitear esses recursos, ou que haja ainda demora injustificada numa decisão. Nós vimos no começo que aquele caso que nós tratamos no primeiro encontro que nós falamos da Dorothy, o que aconteceu? Naquele caso, houve uma demora, houve um questionamento de que havia assim, uma protelação na investigação. E, neste caso, poderia-se pleitear aos organismos internacionais? Sim, poderia, no caso da irmã. Então, foi o que se tentou fazer por intermédio do Procurador da República. Então, veja só, nós precisamos verificar se, de alguma forma, a pessoa ou a coletividade que teve aquele direito violado, ela não teve acesso a esses recursos, ou não havia uma previsão legal. Aí sim, gera a exceção de ir diretamente aos organismos internacionais. Então, de uma forma bem simples, é isso que nós dissemos aqui agora neste slide. A regra é seguir aquele primeiro procedimento. Esgotados os recursos, vamos para o âmbito internacional. Não teve nenhum outro problema, porém, a pessoa foi impedida de buscar o seu recurso, ou não havia uma previsão. Então, excepcionalmente, ela vai direto aos organismos internacionais. Tudo bem? Vamos comigo para o próximo slide. Vamos lá? Aqui nós temos uma outra situação. Prazo para o oferecimento da denúncia. Poxa, isso é uma questão bastante importante? Sim, muito importante. Qual é o prazo? Então, 6 meses após a notificação judicial do esgotamento dos recursos. Muito bem. Vamos partir de Brasília para analisar isso que nós estamos falando, porque eu disse a vocês que Brasília é a última instância. Então, nesse caso, nós temos ali, simplesmente acabou o prazo lá em Brasília, acabaram-se as vias, esgotaram-se as vias judiciais? Sim. Então, a partir dali, do chamado trânsito em julgado, e as pessoas que são da área jurídica podem entender melhor o que eu estou falando, e quem não for vai entender também, porque é bem simples. A partir do momento que houve a publicação no Diário Oficial, ou a partir do momento que você, cidadão, foi intimado daquela decisão. A partir dali, contam-se esses 6 meses que eu estou dizendo para que nós possamos agir no âmbito internacional. Vamos voltar aqui para o slide? Vejam só. E aqui nós temos as partes. Quem são essas partes? É o peticionário, né, ou peticionários, ou as, né? E as supostas vítimas, aquelas pessoas que a gente diz supostas, porque até então nós precisamos averiguar se elas de fato são as vítimas daquela situação. Então aqui, agora nós vamos começar a falar da apresentação da petição. Primeiro, uma informação bastante importante para você é que não precisa ser por advogado. Muitas vezes as pessoas deixam de pleitear seus direitos porque entendem sempre que precisam de um advogado. E com certeza, quando fala que precisa de um advogado, a pessoa já vai pensar, poxa vida, daí vou gastar, enfim, isso vai sair caro, né? Mas nós temos que pensar que quando se trata dos direitos humanos, não há preço, isso é impagável. Então não há custo, não pode haver custo, porque do contrário, pessoas que não têm condições não teriam o mínimo de acesso à justiça. Então é muito importante que isso seja dado conhecimento, seja dado de fato conhecimento à sociedade dessas coisas. Existem muitos direitos que a pessoa tem realmente, sendo redundante e repetindo, tem o direito, existem muitos direitos que a pessoa tem realmente o direito de pleitear sem pagar nada. É o mínimo que se pode oferecer, sobretudo quando envolve violação dos direitos humanos ou mesmo a dignidade humana. Vamos ver comigo os outros itens aqui do slide? Vamos lá? Aqui. Aqui ele tem, então não há necessidade de representação por advogado. Então, descarta essa possibilidade de que você não poderia pleitear a violação dos direitos humanos em razão disso. A petição não tem custo econômico, eu acabei de repetir isso, se você não sabia, você toma conhecimento agora e vamos sempre divulgar isso para a nossa coletividade, porque é muito importante. Nós estamos tratando de vidas humanas, de violação dos direitos humanos. Deve ser apresentada em um dos idiomas oficiais da Comissão Internacional dos Direitos Humanos, espanhol, inglês, português ou francês. Tudo bem, então é uma exigência, um requisito. E o que deve conter essa petição? Olha que interessante, essa petição deve conter dados da suposta vítima e de seus familiares, também da parte peticionária
e a descrição dos fatos alegados. Vejam só que interessante, neste caso aqui, nós temos aí o histórico. É muito simples falar de como que deve ser essa petição. Por quê? Porque, veja só, quando você fala em violação dos direitos humanos, você vai contar uma história. E essa história, ela deve ser rica nos dados possíveis para que possamos identificar quem são os autores desse fato. Assim, quando relatado um crime, quem cometeu, ou pelo menos quem é o possível indiciado ou possível suspeito, quais são os dados daquelas pessoas envolvidas. Nós estamos falando de crianças que estão sendo escravizadas, estamos falando de presos, estamos falando de outra classe, estamos falando das mulheres, estamos falando de quem? Estamos falando muitas vezes, né, de uma categoria diferenciada e os organismos internacionais precisam saber do que nós estamos falando. Então, o tempo em que aquilo ocorre, se faz muito tempo, em que períodos que aquele fato ocorre, se é só durante o dia, se é à noite também, em que momento que começaram as violações ou as denúncias, pelo menos, da violação daqueles direitos humanos. Então, é uma petição, ou seja, é uma história onde qualquer pessoa que leia deverá entender o que é que está acontecendo. Simples assim. Vamos comigo para o material? Neste caso, havendo também o relato dos direitos violados, vai se relatar, se for o caso, a instâncias judiciais percorridas. E aí, também deve-se colocar nesse documento a resposta das autoridades estatais, em especial dos tribunais judiciais. Isso fica fácil compreender por quê? Porque como nós já falamos das questões relacionadas, lembra quando nós falamos que aquela comissão analisou aquela situação e intimou aquele Estado, ou intimou aquele governo, intimou aquela parte a tomar alguma providência? Então, se isso aconteceu, deve constar nesse relatório. É mais ou menos assim como se fosse uma sindicância. Veja só, olha, foi tomada tal providência, foi notificado, a pessoa não se manifestou. Você vai contar toda essa história, para que quando chegar lá nos organismos internacionais competentes para julgar o caso, ele possa saber quais foram os caminhos, né? Qual foi a instância percorrida, ou quais foram as instâncias, e qual foi o caminho de fato percorrido, trazendo aí todas essas informações, de modo que não haja nenhum tipo de injustiça no julgamento. Vamos comigo para o quadro? Aí aqui, se possível, cópias simples e legíveis dos principais recursos interpostos, das decisões judiciais internas e outros anexos. Vejam só, simples assim. Então, aquilo que for considerado interessante e tal, deverá compor. Nós estamos falando de processo, como eu disse para você. É como se fosse ali um compilado de papéis, a história de como aconteceu e assim por diante. Ah, tiveram depoimentos testemunhais que presenciaram aquelas atrocidades ou que presenciaram aquela situação de violação do trabalho escravo? Sim. Então, vamos ver, nesse caso, deverão também conter ali essas informações, tá? Então, de forma bem simples assim. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer com tudo isso? Vamos avançar aqui para que a gente consiga verificar. A indicação se a petição foi apresentada a outro organismo internacional com competência para resolver o caso. Digamos que tenha sido encaminhada uma outra petição, também precisa ser indicado, né? Ou se foi encaminhado para outro tipo de organismo internacional, para que não haja dois organismos julgando o mesmo fato. Muito bem. Feita essa petição, conforme eu já falei para vocês, perceberam que é uma forma simples de se fazer um relato? Claro que tem pessoas que podem dizer, poxa, mas eu não consigo fazer isso, como eu vou fazer isso sozinho? Sempre terão os organismos à disposição do próprio Estado que deverão, por dever de fidelidade, por, na verdade, obrigação do Estado, prestar esse tipo de serviço. Agora eu pergunto para você, e para onde vamos encaminhar isso? Vamos ver comigo agora no slide? Vamos lá? Olha só, meios de envio da petição. Essa petição que você acabou de fazer, relatando toda essa história aí da violação dos direitos humanos, ela pode ser apresentada pessoalmente à comissão ou enviada por uma das seguintes formas. Veja bem, olha aqui que importante, você tem aqui o endereço. Você pode mandar por e-mail para este endereço aqui descrito, né? CID-HDE, aliás, Comissão Internacional de Direitos Humanos, denúncias@oas.org. Veja só, aqui nós temos também um formulário eletrônico. Se você acessar o site aí nesse momento, você vai se deparar nesse site com um formulário eletrônico, onde você vai preencher ali
A exemplo, em regra, do que se tem quando você perde seu documento de identidade, você preenche um formulário. Então, é bem simples de se fazer, basta fazer a redação adequada. Na sequência, nós temos aqui até o telefone e o fax, da onde nós podemos nos direcionar para uma denúncia de violação dos direitos humanos. E se você resolver mandar essa petição, ou se alguém tiver a necessidade de fazer isso, você pode também encaminhá-la via correios para este endereço aqui descrito no seu material. Percebam que você já tem aí o caminho de onde encaminhar esse documento. Muito bem. O próximo tópico se refere exatamente a esse recebimento e avaliação da petição. Como vai ser feito esse recebimento? Esse recebimento é comunicado ao peticionário, ou seja, aquela pessoa que peticionou, é chamado peticionário e vai tomar conhecimento de que foi recebida a petição. Aí vai ter uma etapa de estudo e de avaliação preliminar da petição. Muito bem, feita essa avaliação preliminar, ou seja, dando uma olhada de início nesse trabalho, nesse documento escrito, vai se verificar que, por exemplo, se a petição deve tramitar ou não, né? Ela vai tramitar, ou seja, deve seguir o seu caminho, ou vai solicitar informações ou documentos adicionais, ou iniciar a tramitação que entra na etapa da admissibilidade. O que você deve estar perguntando, tá, mas eu não entendi. E essa não tramitação da petição, o que é isso? Lembra que eu falei dos requisitos do órgão competente a ser direcionado? Se você seguir todos esses passos que nós acabamos de falar aqui, a sua petição vai tramitar, porque ela estará dentro dos requisitos de admissibilidade. Agora, se ela não seguir os passos que nós falamos, ela não se enquadrará naquilo que é necessário, por isso ela não vai tramitar, ela será devolvida. Simples assim. Vamos para frente com o nosso slide, vamos lá? Então, muito bem. E aqui nós temos a admissibilidade, ou seja, admissível a petição, sendo esta admissível por preencher os requisitos. O que acontece? Acontece uma troca de informações entre os estados, ou seja, o estado do organismo internacional com o estado da Federação Brasileira, exemplo da questão da mão de obra escrava. Existe também, e vai acontecer nessa admissibilidade, a análise das alegações das partes e das provas apresentadas. É mais ou menos como você for julgar uma causa onde você tem as duas versões. E você, como julgador, não importa se for de uma situação de um jogo de futebol ou se for de uma situação no seu trabalho, onde duas pessoas têm uma divergência, ou qualquer outro caso. Estamos falando de equilíbrio, de justiça, de balança, de peso de cada lado. E aí vai se analisar o que disse uma parte e o que disse a outra. Isso é verdadeiro? Vamos questionar se isso é verdadeiro para que possamos dar uma resposta à violação desses direitos humanos? É isso que vai acontecer neste momento. Vamos para frente no material? Vamos lá? Então vai ser analisada aí as alegações das partes, as provas apresentadas e assim por diante. E aí, se necessário, a comissão pode convocar uma audiência ou uma reunião de trabalho para discutir essas situações. E nesse caso, o que pode acontecer? Pode acontecer uma solução amistosa para esse litígio sob a supervisão dessa comissão. Por quê? Porque eles podem entrar num acordo, de repente, olha, veja só, vamos então, por exemplo, falando de uma forma simples aí, vamos registrar aquelas pessoas que estavam até então submetidas à mão de obra escrava, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, temos várias formas aí de resolução. Ou pode também dar tudo errado, ou seja, a pessoa, de repente, o outro estado não tomar nenhuma providência, que ele vai cair lá naquela situação da omissão. E falando em omissão, nós temos aqui a responsabilidade do Estado. Aí, vejam só, neste relatório, porque tudo deve terminar com relatório, sobre o mérito, né, ou seja, sobre a análise daquelas provas, aí pode ser incluídas recomendações ao Estado para fazer cessar os atos que violam os direitos humanos ou esclarecer os fatos e realizar uma investigação oficial. Então, é bem simples de se entender, de se compreender tudo isso que nós falamos até agora. Por quê? Porque vocês sabem muito bem, que até diante dos vídeos que nós já vimos, que o Estado, em regra, é omisso. Mas numa situação como essa, o Estado ele é intimado a se manifestar, ou eles podem entrar em algum acordo, ou outras providências podem ser tomadas. Vai depender de cada caso concreto. E numa situação como essa, falando em processo,
que é o tipo de ação, o procedimento, o modo de fazer, nós sempre iremos ter a conclusão através de um relatório onde vai abordar todas as questões, todas as providências tomadas e as providências também sugeridas. Vamos continuar aqui no material? Vamos lá? Aqui, ele pode também pedir para reparar os danos ocasionados, pedir para introduzir mudanças no ordenamento jurídico, como nós já falamos aqui, aquela questão de que os fatos surgem, as discussões também, para que sejam inseridos novos direitos. Requerer a adoção de outras medidas e ações, ou de ações estatais, tá? Então, vejam só. E em caso de descumprimento pelo Estado das recomendações, o que acontece? Vejam só, mais uma vez aqui nós temos uma possível punição em razão do descumprimento. A comissão pode publicar o caso, submeter o caso à Corte Internacional dos Direitos Humanos, a qual emitirá, após uma análise, uma sentença fundamentada. E quem é que participará dessa sentença? Participarão a comissão, o Estado e a vítima, tá? Muito bem. E aí eu chego nas medidas cautelares. Lembra que eu falei há pouco sobre as medidas cautelares e direitos humanos? Então, em caso de situação de gravidade e urgência, é o processo relativo, ou seja, tem que haver um processo relativo a essa gravidade e urgência para que venha coibir esses atos de imediato. E também para o caso de pessoas que se encontrem sob sua jurisdição. Só eu peço que você faça aí uma anotação rápida no seu material, para você entender o que são essas medidas cautelares. Então, veja só, como eu já disse e repito, as medidas cautelares em direitos humanos, elas são cabíveis em caso de urgência ou gravidade, em casos que a comissão pode, por iniciativa própria ou a pedido da própria parte, requerer que o Estado adote essas medidas para prevenir danos irreparáveis às pessoas, ao objeto do processo também, sabe? Então, em casos que, por exemplo, no caso de uma violação dos direitos humanos, essa medida cautelar é aquilo urgente. Para que você possa compreender, vou dar um exemplo assim ligado à área de família. Sabe aquela criança que os pais se separaram e a criança está com a mãe e a mãe não trabalha? O que se faz? Em regra, se pleiteia por medida cautelar os alimentos para essa criança, ou seja, se não tiver de início até serem discutidas as questões da separação, a fixação do valor real da pensão alimentícia, a criança precisa comer. Então, assim, o juiz vai fixar por medida cautelar, em razão da urgência, da necessidade da pessoa se alimentar, o juiz vai fixar de imediato um valor ali que possa suprir aquela necessidade preliminar de alimentação do ser humano, que é uma necessidade básica. Então, as medidas cautelares em relação à violação dos direitos humanos não são nada mais, nada menos do que exatamente essa necessidade e urgência. Vamos para frente? Vamos lá? Então, aqui nós temos que se leve em conta a situação de risco, se ela que foi denunciada perante as autoridades competentes, as medidas serão monitoradas e não constituirão pré-julgamento. Vejam só. Então, essas medidas serão monitoradas, serão avaliadas. O fato do juiz conceder, nesse caso, uma medida cautelar, não significa que ele vai dar integralmente aquele direito, seja o juiz ou seja a Corte Internacional. Significa, na verdade, que ele vai ser analisado. Então, o que acontece? Nesse caso, você pode perceber aqui a importância das medidas cautelares e a sua aplicação nos direitos humanos. Compreendeu o processo? Temos aí um relatório, temos aí a oportunidade das duas partes falarem sobre o assunto e com certeza ficará mais fácil a compreensão para realmente chegar à conclusão se houve ou não violação dos direitos humanos. Então, em se tratando da aplicação de todos esses mecanismos que nós vimos até agora, você poderá verificar no seu material um caso, um vídeo precisamente, que trata de uma violação relacionada ao regime militar. Vamos comigo para o slide? Então, nesse caso aqui, há uma violação onde o Brasil foi condenado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos em se tratando de um tema de regime militar. Eu convido você a ver durante o seu estudo este vídeo. E avançamos aqui para o final deste módulo dizendo o seguinte: pessoas que tiveram seus direitos humanos violados
Se o Estado não deu a resposta necessária, é possível peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja só, então você faça esse fechamento assistindo esse vídeo e você vai entender mais uma vez a omissão do Estado brasileiro. E eu chamo a sua atenção para a reflexão realmente. Por que é que há tanta omissão do nosso país em relação à violação dos direitos humanos e a falta de resposta? Por quê? Pense aí. E quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembre-se que nós, todo o encontro, vemos um pouquinho deles, para que possamos realmente memorizá-los. E agora eu convido você a ver o que diz a Declaração dos Direitos Humanos do item 26 ao 30. Vamos comigo para o quadro? Now, Krista, make sure you stay with her the whole time. She's new to the country. This is her first day. This is a brand new country. It's a whole different culture. It's gonna be okay. Now, make sure you stay with her the whole time. I'll be here right after school to pick you up. Okay, Mom. Okay, have fun. Bye-bye. Bye. Ignore my mom. She's so annoying. She's totally freaking out about this whole thing. She freaks out about everything. She always does that. Ugh. Ignore my mom. So, you ready for your first day in the Wicked Castle of Doom? I mean, like, seriously, it's so boring. I don't know how they could put us through this, like, every single day. How many schools do you have in your village? None. I'm good, bro. Get that movie, dude. Man. This is pirated. So? I wanted the real thing. What's the difference, man? The difference is when I start making movies, people ripping me off. I wouldn't rip you off, man. Prove it. The road I see is fair and free, where people can travel wherever they please, and children can eat and have shoes on their feet, and not be afraid when they walk on the street. It's not like there has to be rainbows and bunnies. The streets full of people are dancing like dummies, but freedom to live, to learn, and to play, to just be yourself and think your own way. The road I see may sound crazy to you, but hopefully, someday, you'll see it too. Good morning. I'm here to read you your rights. My what? We're all free and equal. Don't discriminate. You have the right to life. You have the right to life and to live in freedom and safety. You have a right to education. You have a right to your own things. You have the right to social security. You have the right to play. You have the right to democracy. You have the right to asylum. You have the right to take responsibility. And no one and nobody can take these rights and freedoms away from you. Why are you doing this? You have a right to know.
Então você acabou de ver aí mais 4 dos 30 itens relacionados aos direitos humanos. Perceba que são direitos tão simples, mas que muitas vezes a coletividade de fato não tem conhecimento. E é esse conhecimento que nós precisamos transmitir a toda a sociedade, tanto nacional quanto internacional, para que realmente quando haja a violação desses direitos, essas pessoas saibam quais são os direitos violados e de que modo deverão cobrá-los. E para cobrá-los, obviamente, precisamos utilizar dos mecanismos dos quais falamos no encontro de hoje. Venha comigo para o quadro. Vejam só, exatamente a busca da aplicabilidade dos direitos humanos, ela pode se dar por intermédio desses mecanismos que nós demonstramos até agora e, sobretudo, por petição aos órgãos competentes para se manifestarem sobre tais violações, desde que devidamente comprovadas. É muito importante, eu chamo a sua atenção para essa reflexão. Sabendo agora quais são os caminhos que a pessoa pode percorrer, seja ela a pessoa física ou a pessoa jurídica ainda, quando tenha algum caso de violação dos direitos humanos em razão das diversas possibilidades, tanto na empresa, na sua empresa, quanto na empresa de outrem, não importa. O que importa é que nós estamos falando de dignidade humana, estamos falando de seres humanos que podem estar tendo seus direitos violados e que nós temos agora o conhecimento de como proceder em relação aos mecanismos formais para buscarmos aí uma ação de aplicabilidade efetiva para garantir ao ser humano o que lhe é de direito. Eu desejo a você ótimos estudos e pesquise um pouquinho mais se você quiser aprender mais sobre os direitos humanos no site que nós deixamos aí para você no material. Bons estudos!